Que vitalidade! Parabéns, parabéns, parabéns! Através da dança desse pessoal incrível, a gente realmente conseguiu traduzir aqui o que é essa diversidade, o que é a alegria de estarmos aqui apresentando essa tarde incrível, essa tarde maravilhosa. E agora, com muita alegria, nós convidamos a coordenadora Kátia. Daqui a pouquinho a Helena vai falar, mas a Kátia vai falar sobre o Programa de Educação Profissional da UpDown, que tem transformado vidas e aberto portas para novos horizontes para os adolescentes com síndrome de Down. A Kátia está chegando aqui, pode subir, Kátia. O palco é seu. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. A maioria do pessoal aqui já me conhece, né? Em abril do ano passado, nós iniciamos na UpDown um atendimento voltado à educação profissional de adolescentes e jovens a partir de 14 anos. O quanto que isso é importante. Nós falamos muito em inclusão escolar e, posteriormente, inclusão no mercado de trabalho, e sabemos o quanto é difícil você ter um adolescente com síndrome de Down, que tem como uma das características a própria deficiência intelectual, seja ela de nível leve ou moderado, o quanto que é difícil, muitas vezes, de você incluir no mercado de trabalho um jovem com 18 anos que nunca teve uma vivência próxima às questões voltadas ao trabalho. Então, o Programa de Educação Profissional, também conhecido como PROEP, pode mudar, por favor? Então, ele tem o objetivo de desenvolver competências e habilidades que esses jovens, que a gente também pode chamar de aprendiz, eles estão num período de aprendizado, e promover o acesso e a permanência desse jovem que recém adentrou a idade adulta, que ele possa realmente estar preparado para se iniciar no mercado de trabalho. Hoje nós sabemos que a própria rede regular de ensino, ela já promove as questões voltadas ao jovem aprendiz, junto à Secretaria de Educação do Estado, mas muitas vezes os nossos jovens que apresentam algum tipo de deficiência, eles têm dificuldade, inclusive, de se inserir no programa Jovem Aprendiz. Por quê? Porque muitas vezes eles ainda, aos 14 anos, não adquiriram a maturidade necessária para começar a vivenciar esse tipo de experiência. Então, esse programa, o PROEP, ele é um programa que ele começou a ser sistematizado lá por volta de 2012 pela Fundação Catarinense de Educação Especial, e as instituições que mantêm convênio com a Fundação pelo Estado, que são mais de 200 instituições, aquelas que têm educandos na faixa etária do programa, elas iniciam o desenvolvimento desse programa. Então, não é um programa que simplesmente veio da cabeça de alguém que resolveu fazer um programa, não. Ele é um programa sistematizado, que tem conteúdo publicado, ele foi experienciado de 2012 até 2018, quando da sua publicação. E do ano passado, em abril, eu vim para Jaraguá do Sul, eu morava em Florianópolis, me aposentei da fundação e resolvi estar junto com a UpDown para que nós pudéssemos iniciar esse programa e começar a inserir os nossos adolescentes no mundo do trabalho.
para que eles estivessem aos poucos amadurecendo e entrando em contato com conteúdos relacionados ao mundo do trabalho. Pode passar, por favor? Esse programa ele é dividido em 4 etapas. Nós temos inicialmente a primeira etapa, que é a iniciação para o trabalho, que é quando os adolescentes iniciam o programa. Então, nós temos os grupos de iniciação e de pré-qualificação. Quero aqui salientar que, como nós iniciamos no ano passado, hoje nós só temos na UPDAL o grupo de iniciação. E como ele inicia com jovens a partir de 14 anos e que ainda não tiveram um contato mais forte com as questões do mundo do trabalho, nós passamos por um período de adaptação desses jovens até os conteúdos propriamente ditos. Mas o programa, ele prevê, na primeira etapa, os grupos de iniciação e pré-qualificação. Na segunda etapa, a qualificação profissional, que o objetivo é que ela seja realizada em agências formadoras de educação profissional, como Senai, Instituto Federal Catarinense, que a gente possa realmente estar retirando dos grupos específicos que funcionam na UPDAL para os grupos da rede de educação profissional, seja ela pública ou particular. Depois, a terceira etapa, a habilitação profissional e, por último, a colocação no trabalho propriamente dita. Pode passar? Então, no grupo de iniciação, hoje nós temos um que funciona no período matutino e um que funciona no período vespertino. Nós começamos a pesquisar, avaliar e sondar potencialidades e habilidades que esses adolescentes ou jovens trazem consigo e proporcionar noções básicas referentes ao mundo do trabalho, bem como identificar que tipo de apoio essas pessoas necessitam para que elas possam se desenvolver e chegar ao mercado de trabalho. Então, nós temos uma frequência de 12 horas semanais, ainda estamos nos organizando, depois da primeira experiência que tivemos no ano de 2024, ainda estamos nos organizando em relação à carga horária, e o tempo de permanência dos adolescentes ou jovens nesse grupo de iniciação é em torno de 12 a 24 meses. O que nós não queremos com isso? Que esses jovens permaneçam ad eterno em programas de educação profissional, que é algo que vem acontecendo ainda em algumas instituições do Estado. Os jovens adentram a um programa de educação profissional e vão ficando nesses programas e nunca saem. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que eles atinjam um certo nível de habilidades e que eles possam realmente ser inseridos no mercado de trabalho, logicamente com o acompanhamento devido da própria UPDAL. E nós esperamos que até final desse ano nós já possamos encaminhar um ou outro jovem que já está no programa e que a gente já considera, já existe um sinal de que um ou outro já poderá iniciar essa inclusão no mercado de trabalho. Pode passar? Os critérios de ingresso para esse programa, né? É muito importante, se o nosso objetivo realmente é encaminhar esses jovens para o mercado de trabalho, é importante que nós tenhamos critérios, né? Para que o programa realmente receba aqueles jovens que já têm indicativos de possibilidade de concorrer a uma vaga no mercado de trabalho. Então, um dos critérios é a própria deficiência intelectual leve ou moderada, lembrando que não se tem muitas vezes o hábito de ter um diagnóstico do nível intelectual dos nossos jovens ou adolescentes. Mas esse diagnóstico ele é importante. Ele é importante não para cercear ou dizer nosso jovem só vai até ali. Não. O diagnóstico é importante
para que nós tenhamos um ponto de partida. O que é esse ponto de partida? É saber quais são as dificuldades que o nosso jovem apresenta, para que nós possamos trabalhar em cima disso, possamos fazer com que ele desenvolva aquilo que ainda não está muito desenvolvido, para que ele possa chegar lá. Então, tenhamos sempre em mente que o diagnóstico ele é importante para que ele seja um ponto de partida, para que a gente possa realmente atuar diante daquilo que é necessário ser desenvolvido. A idade igual ou superior a 14 anos, possuir uma independência de cuidados básicos de higiene e de alimentação, né, como alimentar-se sozinho, fazer o uso do banheiro de forma independente, e habilidades básicas sociais e que apresentam algum indicativo de potencial para o mundo do trabalho. Não apresentar comprometimentos psiquiátricos duradouros ou temporários que possam interferir no desenvolvimento das atividades e que estejam frequentando a rede regular de ensino, principalmente aqueles que estão na idade obrigatória. Alguns até concluem o ensino médio antes de completar 18 anos, então ele concluiu o ensino médio, tudo bem, ele permanece no programa, mas nós não aceitamos adolescentes que não estejam frequentando a rede regular de ensino, tendo em vista que nós também temos uma legislação a cumprir, que é a idade escolar obrigatória. E aí, como eu falei para vocês, tem todo um período de adaptação, eles são muito jovens, né? Na maioria das vezes, ainda existe uma certa preocupação das famílias. Não, mas o meu filho só tem 14 anos, ele é muito novinho, ele ainda é muito frágil para estar já pensando em trabalho. Trabalho é uma coisa que vai surgir lá no futuro. Mas se nós não começarmos desde agora a trabalhar isso, tanto com os nossos jovens, como também com os nossos sentimentos de que nós estamos criando o nosso filho para a vida e que a deficiência é só um detalhe, mas que nós precisamos realmente reconhecer que lá na frente ele precisa ser independente, ele precisa ter a própria vida, porque nenhum de nós vai ficar para semente. Então, precisamos realmente saber que o nosso filho ou a nossa filha tem que ser criada para a vida. E assim, quando eu falo isso, independente do nosso filho ter ou não qualquer tipo de deficiência, nós pais temos esse hábito, né, de que qualquer adolescente, nós já pensamos que eles ainda não estão na época dele, né? Eu já criei minhas filhas, mas tenho uma neta de 15 anos, que eu de vez em quando ainda dou uma escorregada e acho que ela ainda é muito novinha para assumir algumas responsabilidades. Mas a gente não pode fazer isso porque eles precisam ser criados para a vida e não para viver numa redoma. Então, o objetivo, esse período de adaptação também vai desenvolver noções de hábitos alimentares saudáveis, vai desenvolver a capacidade de representar pessoas, objetos, acontecimentos, sentimentos, por meio de palavras, de símbolos, de frases, de sentença, a recepção e produção de mensagens, manutenção da conversação, utilização de dispositivos e técnicas de comunicação em linguagem, quer dizer, tudo aquilo que o adolescente de hoje já vive no seu meio, ele vive na escola, ele vive na sua comunidade. Pode passar, por favor? Então, nosso objetivo é desenvolver todas essas questões, as questões de segurança no uso de equipamentos, de segurança no trânsito. Pode passar, por favor? E para isso nós desenvolvemos 3 grandes temas, né? Que é toda a questão da idade pessoal. Então eu vou falar dos documentos, da funcionalidade desses documentos, do reconhecimento da identidade familiar e pessoal de cada um, as relações interpessoais no contexto familiar e no trabalho. Pode passar.
Todas as questões voltadas à higiene pessoal, o quanto que isso é importante, e às vezes a gente acha que não é, mas o quanto que isso é importante quando você vai para o ambiente de trabalho. O quanto que você precisa ter todas as questões voltadas à aparência pessoal, aos cuidados que você tem que ter com o seu ambiente de trabalho. E às vezes eles vêm muito acostumados que os outros façam por eles, e o quanto que eles necessitam dessa independência e dessa autonomia. E, por último, as questões, por favor, de construir uma identidade profissional. Então, aos poucos, a gente vai trabalhando sobre as questões conceituais, as reflexões sobre a identidade profissional de cada pessoa, o autoconhecimento em relação às limitações e habilidades que cada um de nós tem,